4, 3, 2. Sejam muito bem-vindos ao Melhor Lance Podcast, o seu podcast sobre mercado imobiliário e especialmente sobre leilão de imóveis. Meu nome é Vitor Oliveira, do canal @leilão com Vitor. Se você não me conhece, pode procurar lá no Instagram. E hoje eu tô com uma figura, um cara assim emblemático no mercado dos leilões. Tem muita gente que associa a figura dele aos próprios leilões caixa. É um cara que tem uma bagagem impressionante. É um cara assim que é muito gente boa e que tem uma história de mudança com os leilões impressionante. Eu tô aqui com o Marconi. Querido, seja muito bem-vindo ao podcast. Cara, me conta quem é o Marconi. Conta pra essa audiência maravilhosa. Vitor, é um prazer estar aqui com você no podcast. E o Marconi, hoje, é um empreendedor, um investidor, com mais de 50 arrematações, mas nem sempre foi assim. Não sou advogado, tenho formação universitária como enfermeiro. Você é E- enfermeiro. Inspiro muitas pessoas que, às vezes, acreditam que leilão é só para advogado. E hoje vocês vão entender na minha história que qualquer pessoa que quiser pode prosperar e ganhar muito dinheiro nesse mercado de leilões de imóveis. Você tinha formação acadêmica como enfermeiro, trabalhava como enfermeiro e hoje você vive dos leilões. Vivo de leilões. Hoje eu tenho uma imobiliária que a gente atua em 14 estados do Brasil, Só traz mais Nas- aqui pra pertinho assim, ó. intermediações da Caixa Econômica Federal. Sou investidor também, eu compro imóveis nessa modalidade e eu trabalhei mais de 12 anos como enfermeiro. Uma das dificuldades mais difíceis que eu tive foi a transição de carreira. Mesmo eu ali como enfermeiro, já ganhando dinheiro com leilões de imóveis, todas as vezes que eu pensava em chegar na Santa Casa de Franca e pedir conta, eu não conseguia. O medo tomava conta de todo o meu corpo, de todas as minhas células, e isso me frustrava, porque eu ficava como um procrastinador. E é um momento muito difícil, que eu acredito que vários de vocês que estão entrando nesse mercado vai passar por isso. Mas eu só arrependo de, no primeiro dia que eu pensei nisso, não ter tomado essa decisão. E vocês vão entender que o processo é muito mais simples do que vocês acham, principalmente se tiver em leilões de imóveis. Cara, sensacional. Formação acadêmica de enfermeiro, tava com receio, você já tava fazendo arrematações, você comentou que você teve medo de largar a rotina de ser um funcionário lá em Franca. Qual era, porque assim, uma pessoa que já estava bem sucedida, estava crescendo, arrematando, assessorando, prestando serviço. O que deixou o Marconi com medo à época de abrir mão da... Eu vou colocar aqui CLT, embora era concurso. Do CLT, era do- concurso. Abrir mão da CLT e focar 100% e se dedicar para uma coisa que eu imagino que hoje seja o grande amor da sua vida, né? Assim, Sim. Vitor, hoje a gente mora num país que a gente não tem educação financeira. Então, assim, é muito difícil a pessoa que é educado para ser um trabalhador se tornar empreendedor. E mesmo que você já tenha uma certa segurança, a decisão é muito difícil. Principalmente assim, se você estiver numa zona de conforto, confortável, se você tem um salário alto. Eu não tinha essa zona confortável. Por quê? Na Santa Casa, quando eu trabalhava, eu ganhava em torno de 35 mil por ano, que é uma média que o brasileiro hoje ganha. E mesmo assim, todos os dias, quando eu pensava, amanhã eu passo no RH e peço conta, eu não conseguia. Quando eu entrei nesse mercado de leilões de imóveis, eu entrei por necessidade financeira. Que muita gente acha que para entrar em leilões de imóveis, para poder arrematar, tem que ter muito dinheiro. Eu posso garantir para vocês que quando eu entrei nesse mercado, eu não tinha dinheiro. O que aconteceu? Eu tinha uma condição financeira ruim. Todos os meses não fechava a conta na minha casa. O cartão de crédito eu esperava virar um mês, eu pedi ajuda para meu sogro, para minha sogra, e o primeiro imóvel que eu arrematei foi utilizando o FGTS de um fundo, o FGTS do meu trabalho da vida inteira, que eu utilizei, mas foi diferente até do que eu pensei. Por quê? Quando eu arrematei esse imóvel utilizando o FGTS, eu acreditei que eu poderia pagar com o FGTS. Porém,
O dinheiro que eu tinha na época, que era em torno de 20 mil reais, o único imóvel que eu consegui arrematar foi no norte de Minas Gerais. E esse imóvel de 20 mil reais, para vocês utilizarem o FGTS, uma informação importante para vocês que estão assistindo esse podcast, você tem que trabalhar na cidade que você vai utilizar o FGTS, você tem que comprovar que você mora nessa cidade ou cidade fronteiras, como também trabalho, e você não pode ter nenhum imóvel na cidade que você está adquirindo esse imóvel e nem nas cidades fronteiras. E esse imóvel que eu estava adquirindo estava a mais de 1.000 quilômetros de mim. E quando eu cheguei no banco, que eu falei que eu iria pagar com FGTS, eu não sabia disso. E eu ainda perdi o pouco que eu tinha de 5% que eu tinha dado de entrada. Foi aí que veio uma coisa. Eu tinha uma casa financiada em meu nome. O que eu fiz? Eu amortizei o FGTS no financiamento que eu já tinha. Eu optei de ficar um determinado número de meses sem pagar a prestação do financiamento da casa que eu já tinha em Franca, São Paulo. E esse dinheiro que eu estava economizando para poder pagar a prestação, eu peguei um empréstimo com meu sogro e minha sogra para poder pagar o imóvel que eu tinha adquirido em leilão. E Deus é tão bom, mas tão bom, que nesse primeiro imóvel que eu arrematei, eu ganhei mais de 35 mil reais, que era o que eu ganhava na Santa Casa. Trabalhando um ano, um dia sim, um dia não, 12 horas de trabalho, todos os dias à noite. E aí, minha mente abriu. E eu entendi que, na verdade, ninguém tinha me ensinado a enriquecer. Ninguém tinha me ensinado a prosperar. E, nesse momento, eu só pensei o quê? Não, eu preciso ter mais imóveis. Porque, naquele momento, tudo que vinha na minha cabeça era um segundo emprego. Porém, quem trabalha de enfermeiro, que estiver aqui assistindo esse podcast, vai entender o que eu estou falando. A profissão de enfermagem é uma profissão que suga muita energia da pessoa. E eu não conseguia lidar com o segundo emprego. E a única opção que eu tinha naquele momento foi de buscar uma opção. E a opção que eu achei foi leilão de imóveis. E essa opção, essa única decisão, mudou totalmente a minha vida para hoje eu ter liberdade financeira, de tempo, empresário, mais de 50 arrematações e tranquilidade financeira. Cara, isso é impressionante, porque uma pessoa que ganhava 35 mil reais por ano, você terminar essa sua pontuação falando mais de 50 arrematações e liberdade financeira. Quanto tempo demorou entre o Marconi enfermeiro para o Marconi de hoje? Quantos anos? Em 2017, que aconteceu essa arrematação, quando eu vi que o negócio era lucrativo, eu comecei a repetir o processo. E naquela época, gente, não era igual hoje. Você entra, por exemplo, no Instagram do Vitor, você entra Na no internet, YouTube, assim? na internet, e você tem conteúdo. Ali foi tudo na cara e na coragem. E não tinha outra opção. Um pai de família que precisa sustentar sua família, ele tem que dar o sangue. Então, de tudo que eu procurava para encontrar uma condição financeira melhor para minha família, eu só vi o leilão de imóvel. E foi nela que eu me encaixei. E eu comecei em 2017, arrematei um, depois eu fui arrematando o segundo, depois eu comecei a assessorar também. Como eu já sabia o processo e eu estava enriquecendo, o que eu fazia? Eu pegava pessoas que não sabiam do processo, falava, fulano, você quer investir também? Você quer ganhar dinheiro? Eu vou te cobrar e eu faço para você. E nisso eu comecei a fazer assessoria para pessoas. Fazendo assessoria, assessorava um, assessorava outro, aumentava meu capital, investia e ainda trabalhava. Fiz um curso Tudo de consultor, junto, tudo misturado. Conciliando o misturado. CLT com assessoria, mas arrematações próprias. Tudo misturado. Tudo misturado. Por quê? Leilão de imóveis ocupa pouco tempo. Se você hoje, por exemplo, é um investidor que tem uma média de uma arrematação por mês, 12 por ano, você concilia tranquilamente com a atividade que você trabalha. Você vai conseguir sem prejudicar nada no que você exerce nela. O cara hoje, assim, que se torna um investidor profissional, que larga o emprego, é aquele cara assim que já está passando de 30 arrematações por ano. Porque aí já começa A ter fluxo financeiro suficiente. fluxo financeiro e ter que colocar energia. E naquele momento lá,
eu conseguia conduzir todas as formas. Aí eu fiz o curso de corretor, credenciei a Caixa Econômica Federal. E hoje é muito fácil. Por exemplo, hoje a minha imobiliária, a gente atua em 14 estados do Brasil, a gente fatura mais de 6 dígitos por ano, mas é importante saber que o começo é difícil. Peraí, Eu fiquei- Peraí. Você tá me falando que você saiu de enfermeiro que ganhava 35 pra montar uma imobiliária que tá presente. Só fica mais pertinho do microfone, vai um pouquinho mais pra frente assim. Pra montar uma imobiliária presente em 17 estados? 14 estados. 14 estados do Brasil. Você, Marconi, saiu da. Cara, que salto sensacional. Porra, parabéns aqui, de verdade. Obrigado. Parabéns. E qualquer um que estiver assistindo pode fazer isso. Só que o começo é difícil. E a pessoa tem que pagar o preço. Tem que ter coragem, tem que ter muita força. Porque não é fácil, gente. A pior gema que vocês têm na vida é o CLT. O dia que vocês conseguirem se libertar dela, vai ser um alívio que vocês nem pensam. Mas não é fácil. Quando eu pensava em sair da CLT, eu já tinha 3, 4, 5, 10 arrematações ali na época, eu não lembro. Eu já tinha um fluxo de caixa tranquilo, eu já tinha estabilizado minha família, meus filhos já estavam estudando nas melhores escolas, a gente já tinha tranquilidade financeira, mas eu não tinha coragem de pedir conta. Eu não tinha. Mas por que você acha que você não tinha essa coragem? Por causa... O que... Alguma coisa mexia dentro do Marconi. Tinha alguma coisa ali que não deixava. O que estava acontecendo? A criação. Quando você cria, quando você é criado para ser funcionário, é muito difícil ser libertado. Quando você vem de uma infância que fala, meu filho, você tem que trabalhar, você tem que arrumar um emprego, você tem que trabalhar 8 horas por dia, nisso você vai ter uma família, você vai ser rico. Rico não, você vai ter uma vida boa, esses trem. E é tudo mentira. E hoje, no Brasil, não tem educação financeira, gente. Presta atenção no que o governo faz hoje com as crianças. Eu tenho 2 filhos e eu falo para os meus filhos. É uma escola hoje que, Vitor, ela prejudica a criança. Você tem filho? Não tenho filho. Eles colocam metodologia nas crianças de avaliação, de diminuição e Não incentivam. modulação que aquela criança, se ela for boa na escola, ela vai ter prosperidade. Isso é uma mentira. É uma grande mentira. Eu nunca fui bom na escola, eu sempre fui um dos piores alunos da sala. E eu falo para os meus filhos hoje, filhos, não preocupa com o que a escola está te falando. Preocupa de ser um bom comunicador, de tirar a média e o resto você vai aprender comigo. Porque hoje o sistema educacional nosso, Vitor, leva a pessoa ao CLT. E quando você é criado e é educado há vários anos nessa sistemática, você não consegue se libertar. Mesmo que você já tenha uma condição financeira boa, na hora que você chega na porta do RH da empresa, você não consegue. Você não consegue. Você sabe que eu tive a minha... Meu pai começou nesse mercado. Eu tive uma boa educação, um bom incentivo em casa, mas eu já fui empregado por um período. Foi muito difícil, foi muito doloroso esse momento de virada de chave. E mesmo quando nós viramos, hora ou outra, eu não sei se você se sente assim, mas hora ou outra, às vezes vem um pensamento, tipo, um pouco... Porque é tão enraizado na nossa educação, na nossa cultura, prender e querer se amarrar alguma coisa garantida, entre aspas, garantida, que às vezes, mesmo você com liberdade financeira, às vezes tem uns gatilhos, assim, que você fala, não, cara, por que eu tô pensando isso? Eu não sei se você também, às vezes... Como você passou por essa questão da CLT, hoje a gente tem liberdade e tal, você tem a sua empresa bombando, mas às vezes não dá uma... Dói o estômago, dói no fundo do coração e o medo toma conta de todas as células. Simplesmente a gente fica travado. Você não consegue. Mesmo que você tá ali naquela condição, a escassez era tão impregnada na mente humana que a gente não consegue. Na hora que a gente fala bem assim, não, hoje eu vou lá e vou pedir conta. Você chega lá na porta, você não tem coragem de entrar. Não tem coragem de entrar. Isso aconteceu comigo. E se eu posso falar para vocês uma coisa hoje,
que eu arrependo é de no primeiro dia não ter ido lá. Mas é claro que tem que ser com planejamento. Não estou falando para ninguém Fazer loucura, largar né? o emprego. Ah, não, largar meu emprego e tal, já vou começar a viver de leilão. Gente, quando eu tomei essa decisão, eu já tinha várias arrematações, eu já tinha imóvel girando, eu já tinha capital de renda ativa, e mesmo assim eu tinha esse medo. Porque é uma coisa que ninguém sabe, gente, que o modelo de enriquecimento é só um. Você só precisa entender uma coisa, o que é um ativo e o que é um passivo. É essa que é a lógica do negócio. Ativo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E passivo é tudo aquilo... Não, passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso e ativo é tudo que coloca o dinheiro em seu bolso. Na educação financeira que a gente tem hoje no país, eles ensinam você a adquirir passivo. Nunca vai enriquecer. Então tem uma hora que tem que pisar no freio e falar bem assim, calma. Se eu tenho 1 milhão de patrimônio, eu tenho que ter 500 mil em passivo e 500 mil em ativo. Eu conheço hoje vários profissionais, médico, juiz, promotor e vários outros profissionais aí que têm salários altíssimos. Endividados. De 50 mil, 100 mil, e esse cara não tem patrimônio. Ele É. mora numa casa boa, num condomínio, ele tem um carro bom na garagem, mas é tudo financiado. Ele não tem dinheiro. Diferente de que eu conheço investidores que investem com a gente. Eu não vou falar o nome do cara, não, mas tem investidor meu que está na carteira da nossa empresa, que o cara era gari. Ele começou com a gente há 2, 3 anos atrás, e o pouquinho que ele tinha, ele investia. E esse cara já está se tornando muito rico. Muito rico. Ele continua trabalhando, porque ele tem um medo que eu tinha. Eu conversei com ele a semana passada. Meu amigo, vai lá, velho, sai disso aí. Não, Marco, eu não aguento, velho. Eu falei, eu já passei por isso. E eu posso te garantir que tá na sua hora. Ele é gari É, Gary. e tá mudando o patamar dele com a assessoria de vocês. Ele já tem mais de 15 arrematações. O quê? 15 Tem mais de arrematações? 15. Esse dia ele mandou um vídeo do carrinho. Vem Tô pertinho, saindo pra vem pertinho. trabalhar. É. Tô saindo pra trabalhar num carrinho de lixo. Eu Que falei, cara, isso? velho, 15 arrematações, cara, tem 15 imóveis. Cara, E que tem medo. isso? mas é isso. O medo, ele paralisa. É muito difícil a gente conseguir vencer o medo. E qual Mas é que, muito e qual difícil. que é... Você passou por esse momento, e qual que é a dica? Fala direto, assim, pra galera. Até pode jogar pra câmera dele já. Qual que é a dica pra parar com esse medo que paralisa? O que você marcou e falou assim, não, é agora. O que foi o gatilho? Qual foi? É a segurança, né? Eu acho assim, tudo tem que ser planejado. Quando eu parei, mas eu já estava num patamar mais avançado. Eu já era corretor da Caixa, não ganhava muita coisa, mas eu já fazia ali 10 mil por mês. Eu já tinha ali 5, 6 imóveis ali arrematado, girando. Mas só que eu já poderia ter saído isso aí lá atrás. Mas o medo me segurou. E, Vitor, o dia que eu saí, velho, não passou 3 meses. Aquele faturamento que eu tinha de corretor ali de 10 mil por mês, já tinha subido para 30. Quando eu assumi a minha identidade de corretor credenciado da Caixa. Para ser hoje uma das imobiliárias que mais vende imóveis de leilão. A gente vende 60 imóveis por mês da Caixa Econômica Federal, atuando em 14 estados. 60? 60 imóveis de leilão. Caraca. E eu vou ser sincero com vocês. É mais no sentido de servir. É mais no sentido de servir. Minha empresa hoje fatura. Mês passado passou mais de líquido, mais de 150 mil de faturamento. Mas para mim faturar esses 150 mil, eu servi muita gente. Foi 60 imóveis. Que eu ajudei pessoas a prosperar e ganhar. Tem até momentos que eu penso assim, cara, se eu parar com a minha imobiliária hoje, eu arremato Só pra em mim. torno aí de, vamos pôr, 3 imóveis por mês, arrematando ali em torno de 70, 80 imóveis por mês, eu ganho até mais que a minha imobiliária Por ano. por ano. Mas é a questão do servir. É a questão também de ajudar outras pessoas a poder prosperar com leilão de imóveis. E a Caixa Econômica Federal hoje, gente, é uma mãe. Hoje até aquela pessoa que não tem o dinheiro consegue arrematar um imóvel
com 5% de entrada. E tá... Tem um caso, eu achei impressionante, eu até comentei com o Felipe aqui, da equipe ontem, teve um aluno, há uns 3 dias, né, Fê, mais ou menos, ele fez uma arrematação dando R$3.800 de entrada e uma parcela de R$400 por mês. R$400 por mês, pra quem não sabe, é um bom japonês aqui pra você levar a sua mulher em São Paulo. R$3.800 de entrada e 400 por mês, um apartamento de 54 metros quadrados no interior de São Paulo. Tem base um trem desse? Tem como, cara. É impressionante. É impressionante, de verdade. Hoje só não ganha dinheiro quem não quer. É igual eu falo, o problema das pessoas, Vitor, é o seguinte. O que acontece? Hoje tem muito investimento em leilão de imóveis, né? Depois a gente pode até mostrar algum aqui que eu fiz, que eu ganhei 100%, que eu ganhei 200%. Mas as pessoas não entendem o seguinte. Para mim poder chegar a ganhar 50%, 100%, eu fiz mais de 50 arrematação. E às vezes a pessoa quer entrar no mercado e nunca arrematou imóvel. E quer ganhar 50%. Cara, isso é um ponto interessante que eu queria que você abordasse um pouco mais. Eu tenho a percepção, Marconi, eu não sei qual que é a sua visão, mas que você aí do outro lado, porque é muito interessante, eu vou fazer a meia-culpa aqui. Por exemplo, se você me acompanha tem quase 2 anos, eu conheço você tem quase 2 anos, e eu tenho certeza que eu tenho culpa nesse tipo de impacto, porque eu posto lá aluno às vezes fazendo ROI de 70, 80, 100, mas não é só isso, né? Se você, cara, 30% de retorno líquido em 12 meses, é 3 vezes a renda fixa, por que... Eu queria entender você do seu lado aí, tá? Por que você acha que as pessoas buscam só a arrematação perfeita, sendo que aquela bem feita já, não perfeita, a bem feita, te dá uns 30, 35, 28% de rentabilidade? Isso já é um número estratosférico se você for comparar com qualquer outro tipo de investimento. Por que você acha que as pessoas ficam tão presas a isso? Cara, assim, eu acho que é a própria ambição de querer enriquecer num negócio só. E tem que passar por um processo. Você vai conseguir arrematar imóvel e ganhar 50%, 100%, mas você vai ter que arrematar muito imóvel para ganhar 25%, para ganhar 20%. Só que você não ganhou 20%. O conhecimento que você ganhou nesse processo, que você ganhou 20%, que você ganhou 25%, é um ganho de capital que você nem imagina. Porque é ele que vai te fazer você tomar coragem, de você saber selecionar o imóvel certo, de você aprender. E é esse que é o processo. Ele acrescenta não só no seu bolso, como no capital intelectual, né? Porque faz com que você cada vez mais vá acumulando conhecimento para aí sim aperfeiçoando as arrematações ao longo do tempo, né? Com certeza. E é esse que é o processo, porque às vezes a pessoa tem um determinado capital para investir e está esperando uma arrematação de 50%, de 100%, e já tem 2 anos que está esperando. E se ela tivesse pegado esse capital investido e tivesse feito arrematações com 25%, 30%, que é o comum no mercado, esse capital já tinha mais que dobrado. E a pessoa fica nessa ilusão querendo que vai chegar sempre aquele de 50%, de 100%. Existem esses imóveis, gente, mas não é comum. Não é comum. E esses imóveis também envolvem risco. Envolve risco. A pessoa que entra nesses imóveis, ele já tem que estar mais... Tem que ter mais cancha, né? Tem que ter mais know-how para poder fazer um negócio. Porque às vezes, assim, por exemplo, eu entro no imóvel que vai dar uma rentabilidade de 50%, mas aquele imóvel eu sei que existe um risco nele que vai demorar 2 anos, 3 anos, se a pessoa perceber. Que eu já identifiquei o risco. Mas o que eu penso? Se der rolo, se eu não conseguir, não acontecer do jeito que eu quero, esse dinheiro também não me tira do negócio. Eu vou continuar arrematando, eu vou continuar investindo, não vai me atrapalhar em nada. Então é muito... Quem quer o investimento mais seguro, a rentabilidade é mais baixa. É aquela regra do mercado. Quanto maior o risco, maior o retorno. Maior o retorno. Às vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, arrematou um apartamento top, ele está desocupado, está isso, está aquilo, mas também não tem lucro. Ele tem 10%, 15%. Agora, quando você compra um imóvel que está embananado, que está ocupado, que tem penhora em matrícula, que tem ação judicial, que tem várias coisas que te tira daquele negócio, é o que vai dar mais lucro.
Leilão é muito pensar fora da caixa, né? Você tem que pensar muito fora da caixa, porque se você for só naquilo que tá redondinho, naquilo que tá lindinho, naquilo que todo mundo quer, você não vai ter essa oportunidade de lucro. Se você pegar aquele imóvel mais feinho, que tá com uma penhorazinha, uma indisponibilidade, tá com aquele gravame, você vê que tá ocupado, aí que você tem a oportunidade de lucrar legal, né? Sim, porque isso você espanta a multidão. Porque a maioria das pessoas que não estão preparados, que não estão habituados com o mercado, eles vão desistir. E é esses imóveis que é lucrativo. E como que eu tenho coragem para poder fazer esse tipo de negócio? Vocês têm que se capacitar. É o único processo. Quem faz a mentoria com o Vitor sabe desse processo. Não é só fazer, é se incorporar no negócio, é pegar aula, estudar ali, é fazer uma imersão, sair fora de grupo, de conversa, de gente que não está naquela mesma sintonia e se incorporar no processo, igual a comunidade que o Vitor tem. Quem está na comunidade sabe. O que é que fala ali? É leilão. Ninguém lá está falando de política, ninguém lá está falando de religião, ninguém lá está falando de crise. E é esse que é o processo. Às vezes, para a gente começar e performar nesse mercado, a gente tem que afastar das pessoas. Isso aí é um processo. Eu, quando eu fiz a minha primeira arrematação, eu fui contra todo mundo. Meu pai falou, cara, você é doido, velho. Como é que você faz isso? Cara, você não vai tirar esse cara de lá, vai quebrar a casa. Todo mundo era contra. Mas eu não tinha nem opção de não escolher. Eu estava numa situação que eu tinha que encarar alguma coisa. Então a zona de conforto, às vezes, que é o que te atrapalha. Mas fica atento, filtra as amizades, as companhias e principalmente os grupos. Sai fora de grupo de WhatsApp que não está falando do objetivo que você tem. Você está pensando em leilão e você está em grupo de Telegram, de WhatsApp que está falando de outros assuntos, sai desses grupos. Pelo menos um tempo para você poder impregnar na sua mente o leilão de imóvel, para você poder encarar o processo. E você falou uma coisa muito interessante, que é justamente algo que eu sempre, assim, eu fico teclando isso com muita frequência nas minhas redes sociais, aqui no podcast, que é a frequência, ambiência, estar imerso em lugares que de fato possam mudar as nossas perspectivas, porque é muito interessante. Se você tá no meio de um bando de tralha, você vai virar outro tralha. Você tá andando com gente que tá focado no desenvolvimento, no sucesso, na prosperidade, a tendência é que você também tenha sucesso, prosperidade. Então você tem que frequentar os lugares certos para que você não tenha nenhum tipo de problema, assim, né? Eu acho que isso que você falou tem uma inteligência muito grande, porque as pessoas perdem tempo com coisas obsoletas e o cara quer mudar de vida, passa ano, por exemplo, vai chegar agora final do ano 2024, o cara vai fazer promessa para mudança, vai fazer porra nenhuma. Por quê? Não muda a frequência, não muda a ambiência, não decide investir em educação, não decide investir no seu novo negócio, não coloca a cara a tapa. E é isso que tem que fazer. A sua história é uma história incrível, assim, eu tô conhecendo melhor ela hoje, para ser muito transparente com todo mundo. Cara, sair de uma circunstância CLT ganhando 35 mil reais por mês, sendo enfermeiro, para entrar no mundo do negócio, para entrar no universo dos imóveis de leilão e ter prosperidade que você tem, é algo, cara, por favor, fantástico. Fantástico, não tenho nem o que Obrigado, dizer, meu cara. Isso aí que você falou, Vitor, tá na Bíblia, né? Digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Justamente o que o Vitor falou. Então, gente, tá lá escrito. Então é uma decisão. Eu jamais, como enfermeiro, por exemplo, minha família estava na Disney no mês passado. Ficou lá 15 dias. Quando? Ah, é verdade que sua esposa Na foi minha viajar, né? vida, Como você falou. Eu Verdade. conseguiria isso. Sendo enfermeiro, Quando nunca eu conseguiria. conseguiria propor? Cara, sendo enfermeiro, vamos ser muito transparentes. Sendo enfermeiro, nunca. Nunca. Isso nunca ia acontecer. O enfermeiro ganha 35 mil reais por ano. Uma viagem dessa custa mais de 70. Você trabalhar 2 anos sem gastar nada pra poder proporcionar, ia ficar se sentindo mal depois porque ia ser um dinheiro que você não poderia ter gastado. Nunca ia acontecer, Nunca vai infelizmente. acontecer. E o mercado de leilão tá aberto, Vitor, para qualquer um. Tem oportunidade para todos. Que tem coragem, que tem força, que quer correr atrás e quer ganhar dinheiro. Que quer dedicar, que quer abrir mão do Netflix, que quer abrir mão das amizades que não levam ao objetivo. E o que mais atrapalha hoje a pessoa é a zona de conforto. Por exemplo, quando a pessoa tem uma zona de conforto muito confortável, por exemplo, você trabalha de CLT hoje e você ganha
R$ 10.000, isso te atrapalha você prosperar. Porque isso te prende. Quando o cara está numa situação que ele está ganhando um salário mínimo, 2 salários mínimos, é muito mais fácil dele prosperar, porque ali tá ruim o cara. Quando você tá confortável. E o 10 mil é um número significativo, né? Porque a pessoa ela não tá mal, mas ela também não tá bem. E ela fica naquela coisa, naquele banho-maria que não sai do lugar e. Né? Não faz sentido. prende. E prende. A pessoa fica presa. E prende. E eu quero entender um pouco mais hoje o Marconi hoje, tá? Hoje o Marconi tem uma imobiliária, você presta serviços de assessoria, você presta serviços de corretagem, de correspondente. Explica um pouco pra galera o que hoje o Marconi, a empresa, qual que é o nome da imobiliária? MVA Leilões, Negócios Imobiliários. MVA? MVA Leilões, Negócios É, Imobiliários. Marconi Vasconcelos. É. Hoje nós estamos em 14 estados do Brasil. A gente atua na modalidade de venda online, venda direta. A partir do novo credenciamento que a Caixa Econômica Federal fez, a gente pode assessorar vocês também na parte documental de licitação, primeiro e segundo leilão. E um paradigma assim, que as pessoas pensam é que tudo tem que ser feito no local. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês que vai quebrar isso aí totalmente. Eu já arrematei mais de 50 imóveis na minha vida e eu nunca arrematei um imóvel em Franca. É onde eu moro. Você nunca arrematou um Nunca imóvel em arrematei. Franca. Você sabe que eu tava aqui. Corta pra mim aí rapidinho. Você sabe que eu tava aqui falando com o Sato? Você viu ele aqui? E uma coisa muito interessante que ele tava comentando é que só 20% dos leilões hoje são positivos, né? O resto a galera não arremata. E ele tava falando, a galera fica muito focada só naquele bairro que ela mora ou naquele que ela anseia um dia em morar. Então é muito interessante você dizer, tenho mais 50 arrematações próprias, presto assessoria, tenho uma das maiores imobiliárias relacionadas a leilão do país e nunca arrematou na sua cidade. É Natal? Cidade de Natal? Não. Mas a sua cidade de residência. Residência há mais de 15 anos. Porque lá o mercado é concorrido. Lá não dá a lucratividade que eu busco. Franca é uma cidade que tem uma situação financeira muito boa. Dificilmente eu vou conseguir um rendimento e a rentabilidade que eu quero. Então eu pego e faço em outros locais. E a primeira arrematação, gente, a primeira decisão que fez isso tudo comigo. Por quê? Naquela época que eu estava desesperado, que eu arrematei meu primeiro imóvel, eu tive que arrematar esse imóvel numa cidade que chama Vargem Grande do Rio Pardo, a mais de 1.000 quilômetros de Franca. E naquele primeiro imóvel, que hoje é fácil, depois da pandemia tudo é digital, tudo é fácil, não tinha isso. Isso foi em 2017. Foi em 2017. Não era fácil. E eu tive que fazer isso tudo de longe. Eu não precisei ir lá para vender esse imóvel. E pelo fato de eu ter passado por esse processo e aprendido esse know-how, que fez eu prosperar. Que aí eu vi que o limite... não existia o limite, na verdade. Por exemplo, eu tenho clientes hoje que moram nos Estados Unidos, no Japão, e arremata vários imóveis aqui do Brasil. Todo o processo hoje de compra e venda é feito de forma digital, de qualquer uma das modalidades. Por exemplo, você arrematou um imóvel da Caixa Econômica Federal com financiamento. Você está vendendo esse imóvel para uma pessoa com financiamento. Essa pessoa entra como interveniente quitante, quita o imóvel, transfere para o nome dela e a Caixa te entrega o lucro. Você comprou o imóvel com financiamento na Caixa Econômica Federal, mas você está vendendo esse imóvel à vista para a pessoa. Como que é feita essa transação, Marconi? Pouca pessoa sabe disso. Sabe como é que é feita? Você vai fazer um contrato de compra e venda ali com a pessoa, ela vai te depositar um sinal, você vai marcar o dia da assinatura da escritura, que é feita de forma digital. Quando chega no dia da escritura pública, lá no cartório, você vai emitir o boleto de quitação desse imóvel. A pessoa que está comprando esse imóvel à vista, ele vai pegar o dinheiro que ele está te pagando, que ele tem que te pagar, vai quitar o imóvel, que vai dar garantia para ele que a alienação fiduciária desse imóvel vai encerrar e vai te devolver o restante do lucro. E é muito seguro. Poucos dias, você emite o termo de quitação, a verba na matrícula do imóvel, deu baixa na alienação fiduciária e a pessoa vai lá, E leva a escritura pública que já está pronta E registra a propriedade. Não existe limitação. A limitação só está na cabeça humana daqueles que não entendem o processo. Porque dá para fazer tudo de forma digital. Cara, é impressionante
E que eu vou ser muito, muito sincero, e para quem ainda não acompanha o Marconi, qual que é a sua rede social? É Marconi corretor underline no Instagram. @Marconi Corretor _ no Instagram. Cara, é impressionante. Eu já entrevistei muitas pessoas aqui, pessoas diferentes, com formações diferentes, publicitário, delegado, advogado, empreendedor raiz que não tem nem formação, vendedor de carro. É impressionante pra mim um cara que saiu da... E eu tava muito prestando atenção no que você tava falando. Você falou averbação, registro, o know-how técnico que você formou, cara, puta, cara, que fantástico isso. Porque averbação, não sei o que, registro, é fantástico, cara. Isso mostra o quão empreendedor você foi, porque você saiu de uma área que você não tinha... Você saiu de uma área que você dominava, né, que era enfermagem, você tinha formação ali, e você desbravou um universo que você domina com muita facilidade hoje, cara. Assim, é um elogio muito sincero. Tu é um gigante, cara. Um gigante em história, um gigante técnico. Vitor, Porra, obrigado. fantástico, cara. Fantástico. Gente, qualquer pessoa pode fazer esse processo. O que vocês têm que entender é o seguinte: toda arrematação que eu faço à distância, eu não sou louco. Às vezes vocês vão pensar assim, cara, mas o Marconi arrematou imóvel sem ver. Eu nunca arrematei um imóvel sem ver. A única coisa que a diferença que eu tenho é o seguinte: eu pago uma pessoa para olhar para mim. E essa pessoa que eu pago, ela é muito mais qualificada e habilitada do que eu. Por exemplo, eu vou comprar um imóvel em Montes Claros, Minas Gerais. Eu sou corretor, eu tenho imobiliária. Eu não sei avaliar um imóvel lá. Eu vou ser sincero com vocês. Eu sou um avaliador que eu trabalho na parte estratégica. Eu agrupo informações para poder chegar no valor de mercado. Mas se você chegar e falar assim, Marconi, avalie esse imóvel aqui para mim, metro quadrado, acabamento, eu não tenho essa habilidade. Minha habilidade é só com leilão. Só que, o que eu faço? Se eu estou comprando um imóvel em Montes Claros, Minas Gerais, eu busco um corretor qualificado. Um corretor que atua naquela região, que ele está naquele padrão, porque também não adianta você pegar um corretor que trabalha na Minha Casa Minha Vida e mandar avaliar um imóvel de alto padrão para vocês. Esse cara não vai te dar uma avaliação precisa. Não adianta também você pegar, ao contrário, que está ali no alto padrão para avaliar uma Casa Minha Vida. Então, o que a gente faz? A gente pega o cara qualificado e manda esse cara lá. Gente, a precisão é muito próxima do mercado. É muito próxima. Ele está ali naquela região, ele conhece, ele tem o know-how do negócio. E ele me fala, Marconi, esse imóvel vale tanto. Então, é um processo muito seguro. Que às vezes você fica limitado na sua cidade e fala assim, não, porque eu tenho que ir lá ver. Vocês têm que pensar uma coisa. Até o fato de você ir lá ver, talvez você não seja nem a pessoa qualificada para ir lá ver. Talvez você que está arrematando até na sua própria cidade, teria que ter um profissional para poder ir lá ver para você e te falar realmente quanto que esse imóvel vale e quanto que ele tem de liquidez. Por isso que o mercado ele é amplo. Que você não precisa estar num lugar só. Você só precisa aprender a trabalhar na parte estratégica. Assumir a posição de quê? De investidor. Eu sou investidor. Eu trabalho aqui no meu telefone, no meu computador, sabendo cada ponto que eu tenho que fazer, cada pessoa que deve fazer isso por mim, se essa pessoa tem qualificação ou não. É essa que é a metodologia do investidor que performa, do investidor que tem resultado. Porque realmente, se você ficar preso num único local, você vai ficar restrito. Você tem que ficar ali todo dia buscando uma oportunidade que talvez vai demorar muitos meses para chegar. Então, o ideal é o quê? Amplia a área. Busque conhecimento mais específico naquilo que vocês têm, que o resultado vai chegar. Me perdoa. Mas o que é isso? Enfim. Vai ter que cortar de novo, tá? Agora nessa pausa. Desculpa, viu, Marconi? Eu nunca vi isso. Vai lá, dá um toque, por favor. Fala que tá tendo gravação. Que é isso, velho? Perdão, Marconi. Nunca aconteceu de interromper 2 vezes, mas o que é isso? Deve ter captado o áudio do microfone pelo tumulto.
Esse não tem como, captou, né? Se elas estão conversando, até que alto, beleza. Dá até pra... Mas é porrada no negócio. Bom, vamos lá. Corta pra mim aí. Vamos tentar jogar aquele vídeo agora dessa sala? Vamos. Pode ser? Que a gente fala de arrematação à distância agora, a gente fortalece com ele. Beleza, agora. E falando sobre a arrematação à distância, que você estava comentando, que até você conhece, né? O Marcos Custódio, ele popularizou aquela lucro não tem CEP, acho maravilhosa essa frase, sempre dou os méritos a ele, os créditos. Você trouxe aqui uma arrematação para mostrar e comprovar essa sua tese de que lucro não tem CEP. Onde que ela foi mesmo? Você pode jogar aqui na tela, por favor? Onde que ela Gente, foi? Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu arrematei esse imóvel. Foi uma das melhores arrematações minha, que é para quê? Para Dá pra renda dar um zoom, passiva. será? Esse imóvel funcionava uma clínica de inseminação artificial nesse imóvel. Uma sala comercial avaliada no mercado por 850 mil e que eu arrematei esse imóvel por 278.800. Como? Por 800 você pagou? 278.800, que foi o valor dessa arrematação desse imóvel. Quando que você médico- arrematou? Quando que você arrematou? Faz tempo? Já tem alguns meses, mas o registro saiu ontem. Legal. Se quiser colocar a matrícula no telão aí, pode colocar. O médico que tinha essa clínica lá estava toda imobiliada. E meu objetivo é renda passiva. E eu conversei com ele, ele é muito sucinto, conversou, negociou, ele falou, mas assim, Marconi, eu gastei nessa clínica aqui mais de 120 mil de imóveis planejados. Eu falei com ele o seguinte, eu falei assim, com certeza você gastou, só que meu objetivo é diferente. Eu não posso te dar os 120 mil. Eu fechei com ele por 40, os móveis. Ah, você não só fez a arrematação de 800 por 270, você comprou ainda os móveis planejados. Comprei os móveis planejados dele, para deixar prontinha. E ficou daquele jeito E lindinho. tá tudo bonitinho. Lá tem uma recepção e 3 salas comercial. 2 já estão alugadas e falta uma. Esse imóvel saiu no valor final por 400 mil reais. Esse imóvel saiu. Quando você pega um imóvel comercial, vocês têm que entender também o seguinte: se você busca renda passiva, ele tem que ser comercial. O residencial é muito difícil. Você vai buscar a lucratividade que você quer. O comercial, o aluguel é mais caro. Então, se você está com o objetivo de renda passiva, foca mais no comercial. Ele vai dar um aluguel melhor. Você já foi presencialmente lá? Não. Onde que fica mesmo? Pelotas, Rio Grande do Sul. No melhor prédio comercial de Pelotas. Quem é de Pelotas sabe. Edifício Moinho. Edifício Uma das Moinho. melhores salas. Vá lá. E você Mostra nunca aí foi? de novo pra galera ver. Mostra aí de novo. Cara, Pra mas ver você essa nunca Ó, isso aqui foi. é a recepção da sala, gente. Olha pra vocês verem que sala, ó. Eu ia colocar hoje na nossa comunidade lá hoje. Recepção, tudo bonitinho. Essa aqui é a sala 1. A única que não está alugada é essa. Essa aqui é a sala 1. Tem quantos tudo metros bonitinho. no total? Eu não lembro tantos metros. Essa sala tem mais de 100. 25. É possível que cada sala tiver uns 25, deve tem mais de ter, 100. deve ter mais de 100. São 2 salas de 2 vagas de garagem. Essa aqui é a sala 2, que já está alugada. Essa sala 2. Já está alugada essa sala. Essa marca foi até o pessoal que alugou lá que colocou, que eles trabalham com estética. E essa é a sala 3, que é um cirurgião dentista. E tá te dando tá te dando um aluguel mensal de quanto? Você pode Essa abrir? é 4. Pera, a uma outra salinha é 3, 4? É. E Ao- a outra também vai ser 3, então vai dar 10 mil. Pera. Você investiu 270, mais Mas aí eu 40 gastei- mil. Não, mas 40, esse imóvel, com valor final, ele tá por 400 mil. Você gastou 400 mil, 400 mil de valor final. mas você vai ter 10 mil. Vamos tirar imposto de renda, vai? 27,5 você deve estar pagando a alíquota máxima agora? Cara, que é isso? Que rentabilidade é essa de locação E aí, tem, bicho? se quiser põe a matrícula, que às vezes que a matrícula saiu ontem. Se o pessoal quiser ver a matrícula, às vezes o pessoal... Tá a matrícula, esse imóvel foi registrado ontem. Ontem, ou antes de ontem, saiu o registro desse imóvel. Impressionante, cara. E tem esse imóvel, mas, gente, não se iluda, achando que você vai achar um imóvel desse aí. Quantos anos, ó, que eu demorei para achar? O processo é muito mais complexo do que vocês pensam também. Não vai achar que vai
encontrar o imóvel. Porque assim, ó, o que você tem que pensar no imóvel comercial é o seguinte, para renda passiva, ele é muito bom, mas para giro ele é muito ruim. Então, qual que é o objetivo do imóvel comercial hoje, no meu ver? Você pega o imóvel comercial e transforma num negócio. Que é isso que eu fiz. Esse imóvel valeria 850 mil. Eu ia ter dificuldade para vender esse imóvel. Hoje, se eu quiser vender esse imóvel, estando tudo alugadinho, 10 mil por mês, Cara, você vende ele por não vale por 850 mil, ele vai valer mais de 1,5 milhão. É. Porque ele não é uma sala comercial mais. Ele é um negócio. Ele é um negócio que existe 3 aluguéis dentro da sala. Que está girando. Cara, E o isso cara aí que está aplicado... O cara que tá com o investidor do mercado imobiliário convencional, de não de leilões, pagar 1,5 milhão nessa sala, ele tá pagando bem para ter esse retorno de aluguel, né? Com certeza. É esse que é o processo. No imóvel aluguel, no imóvel comercial. Pega o imóvel, transforma no negócio e depois você vende no mercado para o investidor tradicional. Lucra ainda mais. Esse nem é o objetivo de vender. Minha meta é o quê? 2 imóveis por ano de renda passiva. Hoje eu tô com 43 anos. Quando eu chegar 55, eu não quero trabalhar mais. Eu quero ver só de leilão. Fazer um arrematãozinho ou outro por mês. Viver ali tranquilamente. E ter aquela renda passiva. Porque leilão, gente, é bom demais. É um negócio assim que, pelo menos em mim, assim, eu coloco muito amor no negócio. Quando eu arremato um negócio assim, até eu participo de um leilão, às vezes quando eu não arremato, dá vontade de chorar, pra vocês terem ideia. De tanto amor que eu ponho no trem. É mesmo? Eu ponho tanto amor no negócio. Mas assim, eu também tenho o quê? A inteligência emocional de saber na hora de parar. Uhum. Eu não deixo... Não, você não deixa o a apego... emoção me abraçar e falar, não vou ali pegar pra coisa, não. Mas assim, eu faço os meus cálculos, determino o limite, mas, cara, eu me envolvo totalmente no negócio. Fantástico. E na hora que chega naquele negócio ali que eu não consigo mais, que eu vejo que já passou de minha margem, tem hora que dá vontade de chorar mesmo. E deixa eu fazer um gancho. Hoje, se alguém tiver interessado em investir em imóveis de leilão com o Marconi, como é que funciona? Você presta um serviço? Como é que não... Me explica um pouquinho mais. Hoje, Vitor, o que a gente acontece assim? No site da Caixa Econômica Federal hoje tem muito lance falso. A Caixa precisa regularizar o processo. Eu denunciei isso para a Caixa tem 2 anos atrás, que existia uma quadrilha que fraudava o processo de venda online e venda direta. Como que funcionava? Essas pessoas cobravam propina do ocupante do imóvel para não deixar o imóvel ser leiloado. E eles criavam um login falso dentro do site da Caixa, eles arrematavam o imóvel, não pagava, e a Caixa voltava esse imóvel para venda online e o processo se repetia. Quando eu denunciei isso para a Caixa Econômica Federal, a única medida que a Caixa fez foi o quê? A Caixa pegou e falou, não, se a gente só chama os 3 primeiros, a gente vai passar a chamar a lista toda. E assim isso é relativamente recente, inclusive, não é uma coisa super... Sim, porque assim, qual que é o processo que a Caixa tinha que fazer? Você vai participar de um leilão da Caixa, venda online e venda direta, você pega toda a documentação, igual leiloeiro, pega toda a sua documentação, você assina o termo ali de responsabilidade, que você está ciente de todas as penalidades que envolvem aquele processo de compra, e se a pessoa não comprou, teria que ser penalizada. Só que a Caixa não faz isso. A Caixa se beneficia com isso. Então, o que acontece hoje que eu falo com o pessoal na nossa imobiliária, hoje que a gente atua em 14 estados? A gente disponibiliza nossos créditos para os clientes, eles participam das vendas online, venda direta, coloca nossos créditos e quando esse imóvel desclassifica os lances falsos que chega para esse cliente, a gente analisa todo esse processo para esse cliente. A gente passa para ele uma visão de viabilidade financeira e ele faz uma segunda, que eu sempre falo para ele fazer uma segunda e não compartilhar nada comigo. A gente tem a equipe de análise nossa e depois ele decide se vai ficar ou não. Ah, Marconi, mas se ele não ficar? Às vezes sim, às vezes não. A Caixa vai lá e penaliza ele em 30 dias de suspensão. Se o cara já é investidor e já arrematou imóvel, a gente manda um e-mail falando que o cara é investidor, que já arrematou, a Caixa libera. Então, meio que isso virou uma estratégia de investidor. E que foi eu que criei essa estratégia há mais de 2 anos atrás, quando eu vi que o trem estava bagunçado. E que hoje eu também não ao vivo aqui, falando para vocês, não indico ninguém mais fazer isso, porque agora tem um grampo do CPF. Que às vezes os caras ficam mandando mensagem para mim, Marconi, agora grampeou meu CPF e tal. Eu já avisei, não é mais para utilizar. Se você utiliza, a responsabilidade é sua. Eu não posso fazer nada
a não ser mandar um e-mail para lá pedindo para te desbloquear. Mas essa estratégia funcionou durante 2 anos. E a gente está na luta aí, nós estamos montando agora a Associação de Corretores Imobiliários credenciada da Caixa Econômica Federal para a gente regularizar essa modalidade. É porque uma coisa muito interessante, assim, corta para no meio, uma coisa muito interessante que a gente tem que refletir é que dentro da Caixa Econômica Federal tem muito lance falso e agora eles andam, né, passando a fila para quem ficou classificado lá atrás. Tem uma estratégia que é basicamente você se credenciar, né, colocar o seu lance lá, mesmo que você não ganhe, porque às vezes na fila você vai. Mas, de fato, é um grande problema que a Caixa enfrenta, mas eu acho que a Caixa tá fazendo um péssimo trabalho nesse sentido, porque se ela tivesse aplicando as penalidades civis e penais, responsabilizando as pessoas, é claro, às vezes a pessoa colocou um CPF de um laranja, né? Mas se ela tivesse um trabalho mais elaborado, ela ia prestigiar o investidor, ela ia prestigiar o procedimento da Caixa e ia tornar tudo mais tranquilo, mais fácil. Infelizmente não é assim, a gente tem que lidar com o que a gente tem em mãos e ainda assim a gente consegue fazer excelentes negócios, né? Com certeza. Com Com certeza. certeza. Diminuiu muito, né? Essa questão de fraude, depois começou a bloquear o CPF. Mas, assim, hoje o que atrapalha a gente, assim, às vezes o investidor manda ali, Marco, eu não estou interessado nesse imóvel. Igual antigamente, quando a gente cresceu nesse mercado, como que a gente fazia? A gente sempre prospectou as oportunidades. A gente prospectava, Vitor, esse aqui é bom, mandava para você, esse aqui é bom e tal. Só que hoje, depois que virou essa bagunça, a gente não consegue mais prospectar. O que eu falo para o cliente é o seguinte, opta em colocar o Cresce nosso, porque assim, gente, no credenciamento da Caixa Econômica Federal não exige que a imobiliária faça viabilidade financeira para vocês, que faça análise jurídica, matrícula, que faça nada. Nada disso aí. Por isso que nossa imobiliária hoje é uma das maiores do Brasil e em termos de venda, eu acredito que a gente seja maior, não conheço nenhuma outra que fatura o tanto que a gente fatura, porque a gente oferece o diferencial. Então, a gente oferece isso a mais que as outras imobiliárias e corretores não oferecem. Então, por exemplo, se a pessoa estiver interessada em arrematar um imóvel Caixa, ela vai lá e indica o seu Cresce, né? Um dos seus Cresces, dependendo da região, e vocês auxiliam ela em pontos específicos, por exemplo, uma análise do edital, uma análise jurídica, alguma coisa assim, é isso? Sim, sim. Legal. Aí, E é importante ressaltar aqui pra galera que esse serviço de indicar o Cresce, a Caixa paga o Marconi, né? paga. A Caixa paga o Marconi, então, a princípio, como é que funciona, assim? Detalhe um pouco melhor. Nesses imóveis de venda online e venda direta, a própria Caixa, quando você vai subir a proposta ali, a gente está em 14 estados, você vai selecionar o Cresce de acordo com o estado que você está dando lance e você vai colocar. Automaticamente, a Caixa paga para a gente poder assessorar vocês no processo de aquisição. Nos imóveis que é licitação e leilão, a partir do último credenciamento que teve, a Caixa abriu a possibilidade também de assessorar os investidores nessa modalidade com a parte documental. Como que funciona? Que a Caixa limitou. A pessoa hoje que vai arrematar um imóvel em licitação, primeiro e segundo leilão, indica um imobiliário ali e a Caixa colocou no mínimo 1.000 e no máximo 1.500. Se a pessoa arrematar um imóvel de 1 milhão, a Caixa vai pagar 1.500. Se a pessoa arrematar um imóvel de 130 mil, vai pagar 1.300. Se a pessoa arrematar um imóvel de 10 mil reais, vai pagar R$1.000. Então, a gente consegue atender vocês hoje em todas as modalidades. Nas modalidades de citação e leilão, na parte documental, nas modalidades de venda online, venda direta, vocês que entram nessa modalidade já estão capacitados, vocês já estudaram, vocês vão fazer todo o checklist, vocês vão estudar, fazer o processo de arrematação e vocês indicam o Cresce nosso. Quando você é classificado ou você arremata o imóvel, a equipe nossa avalia novamente esse imóvel sem obter nenhuma informação que você teve e a gente passa uma análise completa do imóvel e você cruza o que você levantou com o que a gente forneceu e você decide se vai ficar com o imóvel ou não. Interessante. Então, vocês fazem um double check para o investidor, né, daquele imóvel que ele optou, para trazer mais segurança nas arrematações, é isso? Sim. Legal. E você contou a sua história, você contou quantas arrematações você fez, você contou como o leilão mudou a sua vida, você contou o que hoje o Marconi e a MVA fazem, né? Que é um trabalho, assim, de excelência. De fato, eu observo, você tem bastante tempo, você é o corretor, assim, que tem muito volume, você tem muito resultado.
A sua história é impressionante, cara. É impressionante. Tô sendo muito sincero, muito transparente. A sua história Eu cara, agradeço. é muito diferente. É muito diferente. Isso passa muito por vontade, família, querer fazer, querer acontecer, mentalidade correta. É muito legal ver isso, assim. É muito, muito importante quando a gente identifica isso. E você é uma pessoa que tem um conhecimento, cara, vivência. Se você puder, se você pudesse vender seu conhecimento, duvido que você teria como precificar um negócio desse, uma vivência dessa de Marconi de 2017 para Marconi de 2023. Cara, você consegue, você tem noção? Sim, eu tô olhando aqui como um espectador, como um entrevistador para essa sua história, Marconi de 17 para Marconi de 2023. Cara, não me parece ser o mesmo homem, embora seja o mesmo homem. Você consegue notar essa é claro assim pra ti? Sim. É um processo assim também, Vitor, que não é fácil, sabe? Assim, hoje eu converso aqui com você tranquilamente, a gente tá fazendo esse podcast, mas o Marconi em 2017 jamais sentaria aqui. Eu tremeria aqui todinho. É mesmo? Não é fácil. Mas é possível. E é um processo. O Vitor, ele não se tornou um dos maiores comunicadores do Brasil. Ele não nasceu com isso. Ele teve que aprender. Ele teve que passar por um processo. Tem que encarar os obstáculos. Tem até uma frase que eu não sei de quem que é, que quem não conhece o ridículo nunca terá o extraordinário. É Então, verdade. assim, Quem nunca. Tem uma expressão eu, carioca que eu adoro, que é. Quem nunca ralou o bumbum nas ostras nunca vai chegar ao mérito, nunca vai chegar à glória. E vi pessoas que viveram isso, né? Passaram por esses momentos. Você estava num momento difícil, 17, você superou vários obstáculos até estruturar esse puta negócio que você tem hoje, que é um baita negócio. É vivência, né, cara? Vivência, experiência, prática, botar a cara a tapa, fazer acontecer. Muda muito, né? Muda muito, cara. Isso é muito fora. Isso é muito fantástico. Isso é muito fantástico. Eu queria te pedir. Você é um cara que conecta muito com as pessoas por falar aquilo que as pessoas. Uma coisa muito óbvia, mas que as pessoas não conseguem enxergar, e você já deixou isso muito claro aqui nesse nosso papo. Se você puder, até olhar para sua câmera, pode cortar para dele aqui. Eu queria que você passasse 3 recados breves para o investidor. O que você gostaria de ter contado para o Marconi de 2017? O que você diria para o Marconi de 2017? Fala pro pessoal aqui, para a audiência, por favor. 3 recadinhos. o Vitor, a primeira coisa que eu falaria era o seguinte: entra no Eli, no leilão com o Vitor, e prepara para o investimento. Porque ali vai dar bagagem, né? Eu sou mentorado do Vitor hoje, vai dar bagagem e conhecimento para vocês poderem performar nesse mercado. Então, primeiro que eu falaria é isso: faça a mentoria com o Vitor. E ele é um cara que ele é presente. Ele está à disposição, ele dedica e não tem enganação. O que ele fala é verdade. O segundo é não se prender a altas arrematações. Busca aquilo que está dentro da sua condição. E às vezes arremata por know-how, por conhecimento, para você aprender a metodologia do negócio. Chama outras pessoas que estão no mesmo ritmo. Às vezes você não tem o dinheiro ali para poder arrematar, que não tem. Chama outras pessoas, traz para o negócio. Faz ali o processo acontecer, porque a experiência vale mais do que o dinheiro. O conhecimento vale muito mais. Hoje, se você tirar tudo que eu tenho, com poucos anos eu recupero. Tira tudo que o Vitor tem. Com poucos anos você não Com dá. poucos anos, cara. Sim, eu acho que a maior dádiva que nós temos como seres humanos é que se tem alguma coisa que não podem tirar da gente, é a nossa bagagem e conhecimento. E tendo conhecimento, você consegue repetir o feito várias vezes num tempo muito mais curto. Então tem que valorizar muito bagagem. Então o maior ganho não é o dinheiro, gente. É o conhecimento, é a experiência. Não se prende a isso, a querer arrematar para ganhar uma grande fortuna na arrematação.
Porque a gente deixou claro para vocês aqui que o maior ganho é o conhecimento e a experiência. E o terceiro ponto que eu falaria é a coragem mesmo, assim. A coragem de mergulhar dentro do processo. A coragem de se libertar de amizades que não estão naquele mesmo objetivo. De sair daqueles grupos de WhatsApp que não está na sintonia do que você busca. A coragem de seu corpo pedir para você poder assistir um Netflix, aquela série gostosa que você fica ali 2, 3 horas na frente da televisão e abrir o computador e assistir o Eli ali ao Vitor. 1 hora, 2 horas. Obrigado, querido, pelo carinho. Segue esses 3 pontos e o resultado é o sucesso. Tenho certeza, Vitor. Cara, eu quero te dizer uma coisa aqui ao vivo pra galera. Que eu te sigo há um tempo. A gente conversou algumas vezes pontualmente. Mas saber quem foi o Marconi de 2017 e saber... Porque as pessoas falam muito de você nos bastidores, sabe, Marconi? Nas redes sociais, muita gente conhece. Ver o Marconi de 2017 e tá falando com o Marconi de 2023 aqui, olhando isso, seus resultados, vendo o que você tá fazendo e o que você ainda vai fazer. Cara, admiração. Tu é foda. Tu é muito foda. Tu é muito foda. Eu tenho uma admiração muito grande. Tu é muito foda, cara. Muito, muito, assim, muito fantástico. Muito fantástico. Eu quero fazer um jabá pra ti, que é o seguinte. Galera, eu peço a gentileza de que vocês sigam o Marconi. É Marconi Corretor Underline, correto? Isso. Marconi Corretor Underline no Instagram. Sigam o Marconi. Vocês vão entender o que eu tô falando. Se vocês acreditam no que eu tô dizendo, se vocês confiam no que eu digo, confira a página dele. Vai dar uma olhada ali, vai entender um pouco mais sobre o Marconi, vai entender um pouco mais sobre a MVA. Não olha tenho... muita coisa, não, que eu vou ficar com vergonha. O meu eu já tinha apagado tudo que tá ali, porque não é eu. Mas se eu apagar, eu perco minha história. Mas assim, é aquela coisa, gente. Eu passei pelo ridículo. Dá vontade de apagar, Vitor. Igual, por exemplo, eu não sei se você apagou os vídeos que você começou. Não, tá lá ainda, mas dá vontade é de apagar, então, assim, cara, dá vergonha, velho. Dá vergonha a gente assistir aquilo, mas não tem jeito. É o processo. É o processo. Mas isso serve para vocês pelo processo. Que isso que faz a diferença, né? Do processo. E o mercado de leilão de imóveis é tão bom porque a gente trabalha hoje, por exemplo, assim, com carteira de cliente. Porque o cliente é o seguinte, assim, a nossa imobiliária hoje, por exemplo, está atuando em 14 estados do Brasil, mas não entrou um grande número de imóvel, não, comigo, num número grande de cliente. O que fez a diferença é aqueles clientes que começou comigo lá, que eles não tinham muito dinheiro. E já são todos ricos hoje. E eles continuam E eles dentro... continuam comprando. A questão de manutenção de carteira, né? Eles compravam um imóvel por ano, hoje eles compram 5 a 10. E qualquer um de vocês que está assistindo, que quer virar um assessor no leilão, que quer prosperar, foca no cliente. Quantas vezes eu já abri mão de receber comissão do cliente porque eu analisei mal o imóvel e não deu aquela rentabilidade que ele queria. E eu falei com ele assim, não precisa me pagar. E muitos deles falaram assim, não, vou te pagar de qualquer jeito. Então, o mercado de leilão tem essa fidelidade. E como assim, quando eu prospero nesse mercado de leilão? Eu preciso ser um cara bom comunicador igual o Vitor. Eu preciso ter uma rede social, uma rede forte, um Instagram forte. Eu preciso disso tudo. Eu vou te falar a verdade para vocês que ninguém fala. Isso é tudo conversa, gente. O que fez eu prosperar foi só um negócio que eu vou falar para vocês hoje. Foca no produto. É no imóvel. O investidor sempre ele tem. Quando eu trabalhava na Santa Casa, que eu trabalhava à noite, dava 00:30, desligava o hospital. Eu ficava de 00:30 às 5 horas da manhã procurando imóveis que tinham alta rentabilidade. Quando eu achava o imóvel, eu buscava pessoas que compravam. Então o foco está no produto. Porque a internet hoje tenta te modelar e te colocar numa condição que te fala que
para você prosperar nisso, você tem que ter um Instagram forte, que você tem que ter um YouTube forte, que você tem muito no marketing. Mas o que eu posso te falar para vocês é o seguinte, investidor, o que mais tem? O que é o diferencial? É o produto. É esse produto que falta. A pessoa que tem o know-how para achar o produto. Vocês estão estudando leilão e vocês focam muito no jurídico, na matrícula, nesse trem, foca no produto, na viabilidade financeira. Quando embananar alguma coisa na parte jurídica, vocês vão ligar para o Vitor, mandar uma mensagem para ele, ô Vitor, eu tô com isso aqui, tal. E Vitor vai te ajudar. Não procure se especializar nisso. Eu sou enfermeiro. Eu não entendo a prática de leilão. Mas quando entra uma questão jurídica complexa, cada um tem seu mérito. Eu não sou advogado e nem quero ser. Eu busco uma pessoa capacitada para me ajudar naquilo. Eu pago a pessoa. Tem advogado hoje que cobra, por exemplo, R$250 para me dar as informações que eu quero. Eu entrei num caso ali que está complexo, a questão jurídica. O advogado fala, não, Marconi, eu vou analisar esse processo para você, fazer uma análise, fazer isso aqui, ver todo o risco, e te cobro 250. E, cara, isso aí ajuda muito. Então, assim, para quem não é da área de direito, que quer prosperar, que quer assessorar, foca mais no produto. Aprenda mais a buscar as oportunidades, selecionar, aprende o know-how de conversar com o corretor, de conectar com as pessoas, que é isso que faz a diferença. E deixa de pensar no marketing. A primeira coisa, eu acho que isso aqui é diferente de todos os pontos, porque assim, todo ponto hoje de empreendedorismo que você vai fazer é o marketing que lidera. Mas quando você vai para o leilão de imóvel, não é o marketing, eu posso garantir isso para vocês. Porque se eu não tivesse habilidade para poder buscar boas oportunidades, jamais minha imobiliária estaria em 14 estados hoje. Jamais a gente teria essa carteira de cliente que andou com a gente o tempo todo. Clientes que começou arrematando imóvel, que hoje arremata 10. Jamais. Não sei se alguém já falou isso, mas não é. É o produto. É essa habilidade que vocês precisam focar. E essa habilidade que vocês, se vocês conseguirem obter, ela que vai te enriquecer também. Ela que vai te fazer você achar o imóvel, igual eu mostrei aqui. Uma sala que eu arrematei. E se eu precisar abrir aqui na internet aqui para vocês, eu mostro mais de 5 matrículas de imóveis. O ano passado eu arrematei 16 imóveis. Que eu falei, eu quero vender um por ano em 2023. E graças a Deus eu vendi. Todo ano. Eu mostro todos esses imóveis que eu vendi. Mas é o produto. É esse que é o know-how do negócio. É esse que é A sacada, o pulo do a gato. sacada do trem. A sacada. É essa que é a sacada do negócio. Maravilha. Marconi, foi um prazer ter você aqui, querido. Eu espero que você volte mais vezes. Eu quero... Fez uma viagem, gente, de horas pra estar aqui. Me senti muito prestigiado por isso. Te agradeço do fundo do meu coração. Espero que você tenha gostado. Galera, eu vou reiterar aqui. Sigam o Marconi nas redes sociais, @Marconi Corretor _. Ele não gosta muito do marketing, aí, segundo ele falou, mas é importante que vocês sigam e acompanhem o homem, porque o cara é muito diferenciado. Ele vive na prática esse mercado. Tem gente que fala assim, você precisa de um advogado para arrematar. Olha aqui a diferença. E tem mais resultado do que pessoas que dizem e defendem isso aí, tá? Só para deixar claro. Isso não é um recado para ninguém, é uma reclamação geral. Que eu não vi de indireta. Eu que agradeço. Mas, cara, Foi um prazerzão. ó, E- te agradeço por ter vindo. Tu é fantástico, cara. E vamos Com tomar certeza. café agora que a gente vai Vamos. fazer negócio bom. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Corta aqui pra mim. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixa o seu like e um comentário pra eu mandar pro Marconi pra ele ficar feliz com o feedback de vocês. Se vocês estão gostando do conteúdo, também deixem um recado. Se vocês não estão gostando, me xinguem, mas eu vou xingar de volta. Até mais, gente. Até a próxima. Bom, aconteceu várias